Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade do canal do Movimento por uma Universidade Popular, o MUP Andes. E na tarde de hoje, nós temos como tema central a migração e refúgio em tempos de pandemia. O canal MUP Andes é uma iniciativa de professoras e professores das universidades públicas que tem como foco o debate sobre questões da universidade, do movimento estudantil, democratização da universidade, do acesso, permanência, enfim. E além de debater essas questões latentes da universidade, nós também discutimos tudo aquilo que diz respeito à classe trabalhadora, todas as suas condições para o enfrentamento em períodos de luta, né? E nesse momento, devido à pandemia, nós então abrimos o leque daquilo que é necessário discutir e, portanto, propusemos esse importante debate com relação à condição da migração, da pandemia, sobretudo em tempos de tão perigosos, tempos ameaçadores. No debate de hoje, nós teremos como convidadas as professoras Cleusa Santos, professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também a nossa querida professora Ivna Nunes, da Universidade Federal do Mato Grosso. Antes de mais nada, desejo a todas uma boa noite, sejam muito bem-vindas para esse debate. Gostaria de também, antes de chamá-las nessa nossa conversa e abrirem com as suas contribuições, gostaria de alertar os colegas, os camaradas que nos assistem, para que não deixem de dar o joinha no canal, se inscreverem, compartilhar as atividades, comentar. Tá? Então eu chamo primeiramente aqui a nossa querida camarada Cleusa Santos, que é assistente social com mestrado e doutorado também na mesma área, né? É professora aposentada, titular da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como já disse, é pesquisadora também nas áreas que debate as condições da classe trabalhadora, relações internacionais, demandas no mundo do trabalho, vínculos de trabalho, enfim. Seja muito bem-vinda, professora Cleusa, né? E aproveito também para já falar da professora Ivna, né? E aí a gente chama depois, já na sequência, para as suas contribuições. Professora Ivna é bacharel em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, é especialista em Serviço Social, trabalhando nas áreas de Política Pública, Direitos Sociais, né? E é também a docente no curso de Serviço Social pela Universidade Federal do Mato Grosso. Tem estudos voltados às áreas de trabalho, educação, questão agrária e gênero. Então, para abrir a nossa atividade, eu chamo então a nossa querida camarada, a professora Cleusa. Seja muito bem-vinda. Nós temos aí entre 20 e 30 minutos para suas considerações com relação à temática. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Bem, eu é que agradeço. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a você, Fernando, por estar aqui mediando nossa conversa, nosso trabalho. A Ivna, que é um prazer que nós vamos fazer esse debate juntas, espero que muitos outros nós possamos estar por aí discutindo essa questão hoje tão que é o debate sobre a questão migratória. Também, para mim, é uma honra estar aqui no movimento, pelo movimento da Universidade Popular no Andes, por dois motivos. Primeiro, que é pelo movimento popular, por uma universidade popular, e pelo Andes, sindicato no qual eu tenho militado
2 anos da minha vida. Então, estar aqui hoje, poder contribuir dentro desse processo para discutir essa questão, é uma honra. E agradeço a todos que estão nos ouvindo e espero que a gente possa sair daqui refletindo sobre essa temática urgente do capitalismo. Então, discutir a questão migratória, a meu ver, é levar em conta, levar em consideração a questão do trabalho, sem dúvida nenhuma. O migrante, no sentido geral, genérico do termo. O migrante, a migrante, já está embutido dentro desse processo na leitura em que eu faço. O migrante sempre esteve dentro de um processo, desde o desenvolvimento do sistema capitalista, dentro de um processo de precariedade. E essa é a parte que entendo que é constitutiva da explicação do migrante como trabalhista. Tanto, ele toma maior visibilidade dentro desse processo, no atual momento em que nós estamos em face de que o capitalismo hoje, com esta crise imensa em que nós nos encontramos, ainda mais com governos de cunho autoritário que vários países hoje estão enfrentando, ele fica difícil de ficar oculto. Trata-se de um fenômeno, não dá mais para ser ocultado, em face dos problemas climáticos, ambientais, das guerras que assolam o planeta hoje, né? Então, penso que esse tema, ele nos remete a discutir essa questão, a pensar o imigrante no seu aspecto, né, primeiro conceitual, ou seja, na sua tipificação. Imigrante, né, nós temos aqui emigrar ou emigrar, né, que trata-se de deixar um estado com o propósito de trasladar-se a outro e nele se estabelecer. E isso significa os deslocamentos, né, que o ser humano sempre teve na sua vida. E imigrar é chegar a um outro estado, com o propósito de nele residir, como nós temos aqui no Brasil, vários processos migratórios e migratórios. Os migrantes são todos migrantes e emigrantes. Refugiados são aqueles deslocamentos involuntários, e o trabalhador imigrante é a pessoa que realiza atividade remunerada em um estado do qual não seja nacional. E, nesse sentido, no Brasil, nós tivemos um processo, desde o século XIX, o migrante tem sido. Nós tivemos um processo de desenvolvimento, inclusive no final do século XIX para o século XX, com o estabelecimento do capitalismo, nós tivemos um processo migratório e que exigiu, ao longo do desenvolvimento capitalista, ao longo do processo de industrialização, requisitou uma mão de obra migrante, portanto, foi necessário a ação de políticas migratórias no Brasil. Então, nós tivemos, primeiro, né, a Constituição de 1891, que determinou a abertura de fronteiras e de imigração subsidiada. Em 1904, passa-se a instalar uma restrição numérica à questão da migração. O decreto de 1930 se criou um decreto, que foi a lei dos 2/3, ou da nacionalização do trabalho. Em 1934, estabeleceu-se a lei de contas e se manteve nas constituições de 1937 e 1946. No período da ditadura, nós tivemos o Estatuto do Estrangeiro. E em 1997, próximo, inclusive, já agora, recentemente, né, a lei do Estatuto Refugiado. Recentemente, não tanto assim, né? Já lá se vão quase 3 décadas. Em 1900, vai ficando mais o tempo fica mais curto, né? A gente vai tendo mais passado do que futuro, e aparece que foi outro dia, foi ontem, né? Então, em 97 nós tivemos, portanto, a lei do refugiado, em 2009 a lei de anistia migratória, e dentro desse processo, recentemente, só em 2017, que nós tivemos a nova lei de imigração.
ela foi resultado de um conjunto de movimentos associativos, de movimentos de trabalhadores, de movimentos que criou-se, portanto, a necessidade, lutaram pela necessidade de uma lei migratória. E, é claro, nós sabemos que no Brasil, a lei migratória, ela não basta ter lei para que ela venha, para que ela possa vigir. E, dentro desse processo do direito, há um conjunto de discussões, inclusive de autores, que tratam esse tema e mostram, e é sem dúvida o estado de exceção que nós estamos vivendo, o direito acaba sendo cada dia mais violado. Portanto, imagine o direito do imigrante hoje. Isso ficou visível, inclusive, com a chegada no país dos venezuelanos, que foram lá para Rondônia, com os bolivianos. Nós tivemos aqui, né, que ocupam, inclusive, hoje, trabalham muito nas fábricas, nas confecções de São Paulo. São todos dentro desse processo que acabam, inclusive, trabalhando na condição, inclusive, que alguns autores apontam, análogo ao escravo. Nesse sentido, é que as leis, elas vigem quando há um movimento, e só vigem em período democrático, de construção democrática, de luta no processo democrático. E, nesse período, como já disse, nós temos, portanto, a violação dessas leis e a violação desses direitos. Os acordos, nós tivemos acordos bilaterais no Brasil, um deles foi no período do governo Lula, inclusive, que firmou o acordo bilateral entre Brasil e Portugal. Nós tivemos, nesses acordos, ficaram presentes acordos da segurança que se deu entre Brasil e Portugal. Esse acordo, ele no decreto 154, que era o acordo Lula, ele regulariza a situação dos brasileiros que precisam de um visto de trabalho, né, segundo os Ministérios das Relações Exteriores. Nós tivemos também, dentro desse processo, né, a decreto 6.427, de abril de 2008, a ideia geral desse acordo era a facilitação da circulação de pessoas. E é claro que, no processo da circulação de pessoas, se a força de trabalho ela é uma mercadoria, portanto, nós temos aí, no âmbito do comércio de serviços, a introdução de medidas para garantir que essa mercadoria entre, né, acabe também se constituindo e constituindo-se num valor expressivo para a abertura e no interesses econômicos. É claro que isso passa por um processo, né, que nós tivemos de 2008, esse acordo ele acabou também facilitando a circulação de pessoas, em especial de artistas, professores, cientistas, investigadores, pesquisadores, empresários, executivos, esportistas, jornalistas, e também tivemos alguns tratados, né? No século XX, nós tivemos tratados que foram expressivos dentro desse processo, que foi 1925, a Convenção da Convenção da OIT sobre a igualdade de trato entre trabalhadores nacionais em casos de acidente de trabalho. Em 49, também tivemos na OIT trabalhadores imigrantes, uma convenção, a Convenção 97, que trata disso, a Convenção 111, que foi de 58, sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão, e em 75, nós tivemos na OIT a Convenção 143, relativa à migração em condições abusivas e à promoção de igualdade de oportunidades e de tratamento de trabalhador imigrante. E, enfim, nós tivemos uma Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os trabalhadores imigrantes e seus familiares. Essa foi uma conquista que o Brasil demorou muito tempo para assinar, e foi recente
me parece, a assinatura deste acordo. Dentro deste processo, portanto, né, é importante que a gente verifique, veja, né, que dentro o deslocamento, conforme colocam alguns autores, esses deslocamentos populacionais de áreas com baixíssimos níveis, né, de conflitos por regiões, requerem, sem dúvida nenhuma, como eu dizia, né, uma força de trabalho popularizada. E o imigrante, ele tem acaba sendo, os imigrantes, principalmente os imigrantes econômicos, acaba sendo bastante afetados dentro desse processo. É claro que dentro desse desenvolvimento é que nós vamos ver que esse imigrante ele vai aumentar essa massa da população, ou seja, de uma superpopulação latente. Aquilo que Marx definiu, né, no âmbito da questão social, aquele exército industrial de reserva, e ele vai ocupar, né, nós temos a superpopulação latente, a flutuante, a estagnada. Né? E dentro desse processo, a força de trabalho, ela se constitui nessa superpopulação, ela vem ampliar, ela vem aumentar essa massa de trabalho, e certamente com isso há um processo da queda do salário, porque há uma abundância na mão de obra. E hoje, penso que alguns autores têm razão quando escrevem, já na década de 90, que trata-se de uma superpopulação, né, que também muitas vezes não interessa ao grande capital. Hoje, né, essa superpopulação pode ser considerada, e é considerada por alguns autores, como óleo queimado. Ela não é necessário esse contingente tão grande populacional. E isso tudo nós vemos como é causado a partir dos interesses econômicos, interesses geopolíticos que estão presentes na estrutura do sistema capitalista e que desenvolve, que acaba por promover guerras, promover problemas, nós temos climáticos que ocorrem aí, e nós estamos vendo que tudo isso levou alguns países, estou com um bichinho aqui, desculpem, alguma borboletinha, alguns países a terem um êxodo enorme de pessoas que saíram dos países e que estão hoje correndo riscos muito grandes em função do fechamento de fronteiras, que muitos países fecharam. No Brasil, no início da pandemia, essas fronteiras, o Brasil fechou 8 fronteiras. Muitos países nós vimos e assistimos esse fechamento, assistimos a tragédia que foi, e tem sido o não aceite, inclusive, recentemente, não desembarcar, imigrantes que não conseguem desembarcar nos países, que acabam deixando essas pessoas ao mar, e muitos morreram recentemente. Causou impacto, e muitas vezes nós naturalizamos esse processo daquela criança, né, de um jornalista que, inclusive, pegou aquela fotografia e acabou ocupando vários espaços na imprensa e no jornal. E a migração ela não chama a atenção da forma que ela deveria dentro desse processo, né? Os imigrantes se encontram hoje em situações, em alguns países, como Singapura, em situações de extrema vulnerabilidade. Singapura foram lá para construir, né, a grande infraestrutura, e é um país, né, que desenvolve, bem desenvolvido. Nós temos lá esse imigrante, um grande contingente de imigrantes que dormem um em cima do outro, né, e que, como aqui nós tínhamos, basta pensar na cana-de-açúcar, no desenvolvimento da cana-de-açúcar, como os trabalhadores, eles buscam os trabalhadores determinados estados, e eles veem a menor condição, quase que como trabalho escravo mesmo, né? E é dentro desse processo que nós, tanto desenvolvimento das forças produtivas, de se aceitar, né, que a parte que caberia aos trabalhadores nunca seja destinada a eles, né? Nunca seja destinada, é uma parcela ínfima, e vai se criando essa estrutura de classe média, classe baixa, que acaba por se identificar muitas vezes com a grande burguesia e deixa para trás
a sua história, a sua vida, e não conhece, porque fica tão oculto aquilo que o processo de exploração do engendra. E dentro desse processo, portanto, é dentro desse industrial de reserva, né, e compreender esse processo é que nós achamos que o estudo nas universidades públicas hoje, e aí estabelecer essa relação, a necessidade de organizar grupos de trabalho, para que a gente possa fazer parcerias com os estados e estudar mais esse processo, né? Os CRAS, por exemplo, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos com esses trabalhadores não ganham muita visibilidade, né? Nós temos aqui, inclusive, alguns trabalhadores que chegaram em Niterói, com uma aluna que foi me orientando, né? Ela me disse que mais de 70, 80 senegaleses chegaram em Niterói recentemente. Nesse sentido, é que por quê? Porque os benefícios que são nacionais, e olhe lá, né? Veja que hoje nós tivemos um corte, me parece que nesses benefícios, que deixou de ser R$600, né? E passou a ser R$300, me parece que o governo já baixou essa portaria, e os imigrantes, que são muitos deles, que aí nós temos o migrante legal e o imigrante ilegal, né? Nós temos hoje no Brasil 40 milhões de imigrantes, né? Nós temos mais de 40 mil imigrantes e 193 mil imigrantes ilegais, refugiados. E dentre eles, os trabalhadores, um processo que vai dividindo, então você tem imigrante legal, imigrante ilegal. Esses ilegais, eles não têm acesso àquilo que os nacionais têm. Então, eles acabam ficando nas ruas e junto com os nossos nacionais também, né? Porque hoje a miséria só não vê quem não quer, não é mesmo? O atendimento, e hoje não interessa o investimento, políticas públicas. Não que ela resolvesse toda a questão, mas dentro do Estado democrático de direito, as políticas públicas, as políticas nacionais, elas são essenciais para que nós possamos sanar essa demanda, a demanda social, né? Então, nesse sentido, pensar essa questão migratória, e aí acho que esse processo todo dessas pesquisas, e revelam hoje, a questão, por exemplo, visibilidade com essa questão muitos dos trabalhadores, muitos dos imigrantes, seja por medo, mas me parece que há uma questão burocrática. Eu li recentemente uma matéria que coloca que não é possível ter ativo desses imigrantes, que eles, na ficha de entrada nos hospitais, não é exigido a nacionalidade. E isso tem dificultado um pouco os estudos sobre isso. Nos CRAS, pré-preciso, acho que nós precisamos intensificar o nosso trabalho para que os assistentes sociais, e muitos deles, eu acho que têm feito isso, mas eu não sei como, né, diante dessa pandemia, das demandas que são colocadas para esses profissionais, fica difícil, inclusive, perceber, porque além de se proteger, ele tem que proteger o outro. Então, penso que nós precisamos encontrar formas de mensurar dentro né, gosto a esse imigrante, ao quantitativo de imigrantes que tem hoje enfrentado as dificuldades e o número de mortes, né? A necropolítica, que são submetidos à necropolítica no Brasil. Devo parar, tem muita coisa para se discutir, mas eu acho que dá para dar um pontapé inicial, porque me parece que, inclusive, o tempo já acabou, não é? Então, eu vou parar por aqui para que nós possamos conversar mais sobre isso durante o nosso diálogo, e vou passar a palavra para a minha querida companheira, camarada, para a Ivna Nunes.
Obrigada, Cleusa. Boa tarde aqui em Cuiabá, boa noite a todas e todos. Eu queria saudar todo mundo que está aqui nos assistindo e também ao Fernando aí pela mediação, ao Hilbert que está aqui com a gente e a Cleusa, né, com quem tenho tido aí a satisfação não só de partilhar algumas lives, mas também com quem eu tenho tido a oportunidade de dividir esse debate, né? E também queria aqui falar dessa live, né, como uma proposta que o MUP trouxe, que nos põe em desafio para que a gente possa pensar coletivamente esse contexto de imigração e de refúgio em tempos de pandemia e pensar como isso pode ser trabalhado e abordado nas universidades. A Cleusa aí já aponta a necessidade da gente fazer, né, grupos, mas eu acho que para além não só de grupos e de estudos sobre essa temática, mas de pensar também a própria inserção de imigrantes e de refugiados dentro do sistema de educação. Falo isso porque são nesses tempos, né, de pandemia, da crise sanitária, em que a gente vai ter, em termos de dado numérico, em torno de 1 bilhão de pessoas que estão sem universidade e sem escolas, e parcela destas pessoas são migrantes e refugiados. Trago aqui uns dados, né, para a gente poder pensar a própria situação atual em relação ao acesso à educação, quando a gente pensa, quando o relatório do Acnu traz aí a educação, no texto, a educação de refugiados em crise no ano de 2019, com 63% das crianças refugiadas, elas vão acessar o ensino primário. Esse número ele declina para 24, né, de adolescentes que conseguem chegar ao segundo grau e terminar o ensino médio, e apenas 3%, né, diante aí de todos esses que realizam a matrícula no ensino superior. Então, a proposta que o MUP traz para a gente discutir isso é também pensar de como essa educação ela chega não só aos refugiados e refugiadas, mas também aos migrantes. E aí é pensar nisso em relação à defesa que a gente tem, né, da universidade, do tripé ensino, pesquisa e extensão, para pensar essa universidade popular, e aí não só em termos de alcance, mas também de acesso e permanência de todas e todas, incluindo migrantes e refugiados. E é nesse mesmo movimento que a gente começa a compreender, né, como entender a migração como um aspecto dessa estrutura capitalista, que eu acho que a Cleusa aí trouxe elementos muito importantes para que a gente possa pensar. Ele vai estar relacionado a diversas temáticas, como a segurança, como a educação, a assistência, a saúde, e como nós devemos pensar também migrantes e refugiados a partir, né, de um direito humano de migrar, um direito universal. Como a Cleusa bem coloca, a migração é parte constitutiva do ser humano, né? Desde que homem, mulher se entende por homem e mulher, existe aí o deslocamento territorial. A Cleusa já traz aí algumas mediações que são importantes, mas para que a gente possa compreender os fluxos migratórios, principalmente pensar o fluxo migratório atual, é importante pensar ele a partir das crises do sistema capitalista, de como essas crises, elas não só reconfiguram esses fluxos migratórios, mas também reconfiguram a forma que a gente tem de pensar sobre o próprio papel dos migrantes dentro dos estados e do capitalismo. Então, dentro da crise, em meados da crise de 2008, que a gente vai ver que existe aí uma proporção inédita de fluxos migratórios, né, principalmente com a expansão e valorização do capital, como a Cleusa coloca, e já fez esses apontamentos, que vai utilizar dos migrantes, do trabalho do migrante, para poder pensar, para poder, como diz a Saskia Sassen, pensar nessa camada que
está disponível para o mercado de trabalho a um baixo custo. A Sasken vai usar um termo que são trabalhadores que estão expulsos e expulsas dos seus territórios, né, e que vai justamente valorizar essa expansão capitalista. Os migrantes deslocados, expulsos, né, eles migram aí por motivações diversas que a gente vai ver, como guerras, religião, casamentos forçados, questões ambientais, todas frutos desse sistema perverso do capital, em busca de condições melhores de vida. Em termos de dados aí, o relatório da tendência global do Acnu em 2020 vai apontar que existe hoje, em termos de 80 milhões de pessoas deslocadas do mundo. Desses 80 milhões, 29 são refugiados. E aí a gente vai ver que no ano de 2019, principalmente, 4 milhões aí saem da Venezuela, o que vai representar o maior deslocamento da história. Né? Então, são em tempos de migração, e principalmente são em tempos dessa migração, né, acelerada, que a gente vai ver a partir principalmente da crise de 2008, que nós vamos perceber que há um paradoxo aí, que coisas e mercadorias vão transitar de forma livre, né, sem empecilho algum, enquanto pessoas não. E quando a gente está falando de pessoas, né, a gente tem que lembrar que são determinados tipos de pessoas que vão ser embarreiradas, né, vão ter aí barreiras não só econômicas, políticas e sociais para poder atravessar. Então, são em tempos de crise que os fluxos migratórios, eles não só se remodelam, né, mas também vão atender a necessidades capitalistas. E aí, uma das primeiras medidas a serem tomadas pelos estados vão ser a contenção de fluxos e a criação de barreiras, de muros e fronteiras. Isso aí fica muito premente quando a gente viu aí de forma midiática, por exemplo, as fronteiras aí entre México e Estados Unidos, e aí agora pensando na própria pandemia, uma fronteira legal em Roraima aqui para a entrada do Brasil. Então, essa lógica de fronteiras, ou a lógica de securitização, ela vai funcionar por meio de uma retórica econômica. É o migrante quem vai trazer prejuízo aos estados, é o migrante como a figura da migração problema que que vai fazer com que os estados sejam impelidos a construir e a executar políticas sociais que vai trazer, de certa forma, esse discurso aí de uma lógica da securitização. Só que por trás disso, a gente vai ver que essa lógica de segurança, ela vai esconder uma face, que é uma face que alimenta uma indústria lucrativa, uma indústria de coiotes, de redes de tráfico de pessoas, de construção de penitenciárias, para poder manter essa lógica. Então, aqui a gente começa a observar que o migrante e a migração são assimilados ao sujeito problema, ou à migração problema. É como se eles não tivessem direitos. Então, e aí cabe destacar que a restrição de fronteira, né, ela não se realiza com medidas de segurança, como medidas de segurança para todos. Nesse movimento, nessa crise sanitária que a gente tem passado, se a gente for pensar, existem restrições para determinados tipos de pessoa. Tem algumas reportagens, por exemplo, falando que pessoas que vêm dos Estados Unidos para o Brasil sequer tiveram restrições para a entrada nesse momento, né? Restrições aí em termos de medição de temperatura, de ter que fazer o isolamento social. Então, são em tempos de crise, e eu estou falando de tempos de crise, né, apesar do capitalismo viver em crise, ele se retroalimenta de crises, mas são em tempos de crise para a gente poder pensar a própria crise pandêmica, né, que migrantes e refugiados vão ser os mais atingidos, né, como a Sasken fala, é a mão de obra disponível para o mercado de trabalho, é a mão de obra sobrante, são os expulsos das suas terras, que vão estar, portanto, mais suscetíveis às condições degradantes de vida, em troca de
comida, moradia, saúde. Muitos e muitas estão no mercado informal e terceirizado, são os primeiros e primeiras a perderem os empregos, e ainda mais isso se acelera se não houver a documentação que está legalizada. Principalmente, né, em caso de irregularidade, que a gente não fala de ilegalidade, fala de irregularidade, a situação ela vai se agravar, a situação ela se agrava sendo mais suscetíveis ao tráfico de pessoas. E aí a gente vai ver também que são nesses tempos, né, que aspectos como xenofobia, racismo, eles tendem a se exacerbar. Por quê? Porque a construção da ideia do migrante, né, como a ideia do migrante problema, mas aí a gente não traz só o migrante problema, a gente traz o migrante, o refugiado, como um suspeito, né? Se cria uma narrativa de um migrante como sendo o outro que ele é um indesejado, diante de uma figura de um migrante que é o migrante ideal. Quem é esse migrante ideal? O migrante ideal é o migrante homem, hétero, que atende a uma demanda e uma necessidade capitalista e que está também, inclusive, dentro da migração, que é denominada de migração qualificada, ou seja, uma migração que serve ao capital, que é uma migração para o trabalho. Aí a gente pensar que não é o trabalho informal, é determinado tipo de trabalho. Então, o migrante que vai entrar nesse tempo de pandemia em outros países, o migrante que vai entrar sem sequer ser abordado, digamos, vou usar o termo abordagem, vai ser esse migrante que é o dito migrante ideal. Já o migrante que chega por outros meios, que é o migrante problema, é a figura do migrante indesejável, né? O migrante o outro. E aí é o outro sem nome, é o outro que vai ter apenas uma nacionalidade. Se a gente for pensar, o migrante ele não tem nome, né? É o haitiano, é o venezuelano, né? Todos usados, as suas nacionalidades, inclusive, sendo usado como temas ou como nomes pejorativos. E aí a gente vai ver que esses migrantes indesejáveis, eles vão encontrar, além das barreiras, e aí sejam terrestres, aéreas, né, a forma como eles vão entrar nos países, eles encontram barreiras diversas. Então, se atravessa uma primeira fronteira, que é a fronteira né, terrestre, para poder chegar ao país, mas, além disso, existem outras fronteiras aí, que é a linguagem, a xenofobia, a ausência de políticas migratórias, né, efetivas. Então, tem aí um apanhado para a gente poder pensar sobre migração e refúgio. E aí, em termos de Brasil, quando a gente pensa em termos de Brasil, esse próprio fechamento, né, de fronteiras, que a gente vai ver que se deu muito pós-crise de 2008, nos Estados Unidos e na Europa, ele remodela os fluxos migratórios no Brasil. O que é que a gente vai ver? Que existe aí um aumento de migrantes e de refugiados entrando, né, por conta do fechamento de fronteiras em outros países, e isso faz com que a gente tenha que pensar nessa própria remodelação. Então, o que a gente tem hoje é o que alguns autores chamam de fluxos sul-sul. São migrantes que migram, né, do sul global para o próprio sul global. Então, quando a gente está pensando em Brasil aqui, né, no relatório de 2019... de imigração e refúgio, a gente vai ver que houve aí um aumento nos anos de 2011 e 2018 de mais ou menos 775 mil imigrantes, o que não vai representar em torno de 1% da população. Todavia, isso são dados oficiais, mas prevê-se que, em termos de irregularidade, existam aí em torno de 1,5 milhão de migrantes e de refugiados. São, na sua nacionalidade, majoritariamente, atualmente, né, venezuelanos, haitianos, bolivianos. E se a gente for pensar em refugiados, o Brasil hoje tem 43 mil refugiados e 88% deles vivem em situações precárias. Os dados vão ainda falar para a gente que 90% desses migrantes trabalham 44 horas semanais. Cleusa aí já fez um apontamento de alguns locais.
com média em torno de um salário e meio mensal, né? O perfil desses migrantes são jovens do sexo masculino com nível de escolaridade médio e superior. E aí tem alguns dados que vão mostrar que os refugiados, por exemplo, eles têm os refugiados entre 18 e 24 anos têm uma média superior de escolaridade, né, no ensino universitário superior aí aos brasileiros com essa mesma idade, né? Os refugiados têm 30% desse nível de escolarização, enquanto os refugiados têm 30%, enquanto os brasileiros 21%. Então, esse dado aí é muito importante para que a gente possa também pensar como é que está, né, a nossa universidade. E aí, quando a gente fala de educação superior, das políticas, né, de educação, para migrantes, a gente tem que pensar que tem que ser políticas que englobem, né, integração, acesso democrático e permanência destes dentro da universidade. Apesar de a gente ter hoje um aparato legal, internacional e local, né, a Cleusa já fez alguns apontamentos, Constituição Federal de 88, a nova lei da migração, a lei do refugiado, a própria LDB, cabe destacar, né, que os migrantes refugiados também estão nesse mesmo contexto, que está seguindo de retrocessos com a PEC 95, né, que vem afetando diretamente a educação, né, com cortes, o ataque frontal à educação pública, a precarização do trabalho docente e a própria condição de permanência desses estudantes migrantes e refugiados. Em mais ou menos 2004, né, houve aí a fundação de um órgão dentro do Acnu que se chama Cátedras, na verdade não é nem de um órgão, é de um acordo dentro da Acnu que se chama Cátedras Sérgio Vieira Mello, em que tem hoje uma parceria com 22 universidades associadas que vão estar distribuídas no Brasil, nas regiões, prioritariamente nas regiões sul e sudeste, e que vai desenvolver atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, né, para acesso e permanência das pessoas que estão em situação de refúgio. Além disso, a gente vai ver que o papel que algumas universidades, e essas universidades conveniadas, elas vão desenvolver no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, cursos, pesquisas, para a gente pensar a condição de migração no contexto atual, políticas públicas, também extensões, assessorias jurídicas. Todavia, a gente sabe que ainda é um número muito pequeno, né, um número pequeno de refugiados e de migrantes que estão dentro das universidades. E aí, né, para a gente poder pensar, né, como é que ficam esses fluxos migratórios dentro da pandemia, ou diante do contexto de crise sanitária diante da pandemia. Então, a gente vai ver aí que, com isso, né, se a gente já tinha uma contenção, né, uma política de contenção, essa política de contenção ela vai aumentar. A primeira medida que se tem com qualquer crise, mas o que a gente viu com a crise sanitária foi o fechamento de fronteiras. E aí, como já falei anteriormente, sobre a retórica de um suspeito, né, da figura do suspeito, é o suspeito que vai trazer a doença ou que está levando a doença. No caso do Brasil, a Cleusa já apontou aí que desde 16 de março o governo, o atual governo, ele instituiu o isolamento e tomou algumas medidas de fechamento de fronteiras aí, em pelo menos 15 medidas interministeriais. A portaria, por exemplo, a portaria de maio, que é a portaria 255, que foi revogada depois pela 319, ela é uma portaria para a gente poder pensar essas medidas de fechamento. Ela fala de quem pode entrar ou não dentro do país, pensando aí nesse status de regularidade, mas ela, por exemplo, vai prever que venezuelanos que estejam fora, mesmo estando regulares no país, eles não entrem no território brasileiro. E aí a gente...
a análise, né, ou começa a análise, a gente vai pensar que nem o controle da pandemia, por exemplo, ele não vai se dar aí com o fechamento da circulação, até porque a própria circulação interna, ela, de certa forma, continua acontecendo. Em outros termos, né, os migrantes que já ocupavam cargos, que já ocupavam trabalhos informais, precários, ou são demitidos, ou esse fenômeno ele se acentua, tanto em níveis de desempregos, como já foi falado, são os primeiros a serem impelidos dos empregos, né? A figura do sujeito migrante como essa mão de obra sobrante, como a Cleusa já colocou, são as primeiras a serem demitidos e demitidas. Lembrando aí, né, que principalmente as mulheres as mulheres migrantes aí que têm uma função para o sistema capitalista, que estão dentro dos serviços de cuidado, que são considerados serviços essenciais, elas não podem se ausentar, né, dos serviços e, portanto, não podem fazer o isolamento. Há também, né, um aumento do discurso de ódio, de xenofobia, principalmente nos espaços em que a gente tem de saúde, de trabalho, porque é o migrante que vai tomar o local, vai tomar o leito hospitalar, vai tomar o meu trabalho, então aí isso aumenta o discurso de ódio e as condições precárias aí também de migrantes e refugiados no agravamento à questão de moradia, na questão, né, da saúde. Cleusa já apontou aí de migrantes que vão para a situação de rua ou então que retomam aí para o início do momento de integração, que são os centros de acolhimento. Acho que já cumpri aí o tempo de fala e trouxe alguns elementos para que a gente possa pensar e debater, né? Então, vamos para as perguntas e contribuições. Excelente, Ivna. Antes de mais nada, eu queria convidar a todas aquelas e todos aqueles que nos assistem para dar o joinha no canal do MUP e também ativar aí a notificação para as novas atividades, né, comentar e ajudar a compartilhar as nossas atividades nas redes sociais. Antes de abrir para as questões, eu queria primeiro agradecer, né, primeiro o convite da Coordenação Nacional do MUP, né, para essa mediação, e também agradecer ao nosso camarada Hilbert, que está aí por trás das câmeras. Sempre, né, as atividades do MUP, no canal do MUP, são sempre feitas por muitos braços, por muitas mãos, né, e sempre esse suporte é fundamental para que a gente possa realizar essas nossas atividades. Então, fica o nosso agradecimento aqui à Coordenação Nacional do MUP e também ao camarada Hilbert. Antes de abrir, então, para as questões, podemos colocar as nossas duas convidadas na tela, Hilbert, para que elas também compartilhem com a gente. Queria dizer o seguinte, tanto a fala da professora Cleusa, da nossa camarada Cleusa, e da Ivna, tocam em aspectos fundamentais, né, do ponto de vista conceitual daquilo que nós entendemos sobre processos migratórios, sobre esses processos migratórios no contexto de um capitalismo, e a Ivna toca nas questões dessa migração sul-sul, ou seja, a partir de países periféricos na dinâmica geopolítica, né, e acaba assumindo essa característica de migração, ela acaba tendo, em alguns momentos, e como Ivna bem alertou, né, de crise sistêmica, né, e aí, crise sistêmica do capital, e também agravada por crises sanitárias, como é no caso que nós vivemos hoje, elas afloram ainda mais, exacerbam ainda mais algumas questões do lado mais perverso do capital. Então, eu gostaria de perguntar aqui duas questões iniciais. A primeira, como as nossas camaradas veem a exacerbação, né, de políticas e de grupos nacionalistas, neofascistas que exalam
a xenofobia, o racismo, toda a ordem, né, de preconceitos, como essas populações de refugiados e de migrantes, né, como elas são afetadas por isso, como elas são afetadas e se as condições de raça, gênero e classe agravam ainda mais esse contexto. Tá? E aí nós temos mais aqui uma pergunta, e aí a gente chama aqui em tela a pergunta da nossa querida colega, camarada, professora Célia Regina Vendramini, lá da UFSC, do SED UFSC. Ela pergunta o seguinte: qual a articulação entre a discriminação de classe e discriminação pelo local de origem? Né? Ela pergunta sobre essas duas condições: classe, discriminação, local de origem. Ivna chamou atenção para isso, Cleusa também já havia. E ela complementa aqui: como explicar o crescimento tão grande das migrações nos últimos anos, diante dos dados que vocês trouxeram, que são muito esclarecedores. A gente pode iniciar esse bloco com essas duas questões, a questão inicial que eu faço e a questão que a professora Célia coloca, pode ser? Colocamos, então, 10 minutos de tentativa de sistematização dessas questões, pode ser? Começando pela Cleusa, na ordem, pode ser? Pode ser. Então, essa sua sobre a questão, primeiro, do crescimento nos anos. Eu penso... minha tela acho que saiu um pouco aqui. Eu acho que isso não tem outra explicação que não seja o sistema que nós vivemos, né? O capital propriamente dito. Que esse sistema há um processo de dominação econômica, política, dominação ideológica, em que a última coisa que interessa, de fato, é a verdade, é a justiça, embora, dentro da ordem burguesa, nós tenhamos isso após um grande levantes insurrecionais e lutas políticas que os trabalhadores enfrentaram ao longo do processo. Com o desenvolvimento do capitalismo, o desenvolvimento tecnológico, ele certamente acabou por substituir muito o trabalho, né, no sentido de coisas que não são necessárias mais que o homem faça, né? Você olha para uma colheita. Outro dia eu estava vendo, inclusive, estão lançando, chegando no Brasil, colheteiras, né? Que colhem os grãos de soja. Então, e que maravilha que a máquina, que é uma questão humana, né? Advém do conhecimento, advém do desenvolvimento, do trabalho sentadas, podendo conversar nesse processo, vem do trabalho humano, né? A tecnologia permite isso. É claro que poderia ser sem pandemia, né? Mas esse desenvolvimento, ele nos permitiu, né? Ele prescindiu de trabalho humano. E não há ao invés de distribuir essa riqueza social produzida, essa riqueza produzida socialmente, uma grande centralização do capital. Então, nós temos hoje, sabemos que há uma concentração da riqueza nas mãos de pouquíssimas. Essa necessidade do lucro, ela leva a um processo de... E essa exploração, sem dúvida nenhuma, né, ela
vai fazer com que está vendo? Porque não é só a exploração do homem, a exploração da natureza, e o homem também é a natureza. Esse processo de redundar tem o que nós estamos assistindo hoje, que me parece, o final da ponta do iceberg, né? Porque eu não sei se nós conseguiremos, se não for com urgência, de ter muito tempo o planeta Terra, em face das questões todas que estão ocorrendo. Nós tivemos crises climáticas, as guerras, elas expulsaram muitos homens da Terra, né? O desenvolvimento, sem o planejamento, trouxe muita gente para os... Por quê? Porque não havia, no processo de planejamento social, uma democratização social daquilo que a gente considera como não só econômica, mas de tudo aquilo que é produzido. Essa democracia social nunca existiu, não é? Então, há um processo, é claro, desenvolvimento tecnológico, esse crescimento cada vez mais, essa concentração da riqueza social, havendo um processo de perda da civilização, de valores humanos e genéricos. E as guerras vão expulsar os homens. Haja vista o que nós, Líbano, nós estamos vendo os interesses econômicos, o que está acontecendo na Bolívia, o que está preciosas na Venezuela, o petróleo. Nós estamos vivendo um período em que os homens, as pessoas morrendo, os interesses não são aqueles que primam pelo desenvolvimento humano e pela civilização. E isso tudo desenvolve, sem dúvida nenhuma, ele vai ampliar o processo migratório, porque muitos homens não podem viver nos seus lugares, saíram dos seus lugares, são, muitas vezes, sem dúvida nenhuma, econômica, né? Isso foram os primeiros processos migratórios que pode-se dizer, né? Ninguém sai para ficar eternamente fora do seu país, embora sem nada, ficar como refugiado, ou então migrar. Muitas vezes vem a família, vem uma pessoa da família para depois trazer os outros, porque quer, não é? Mas porque necessita de ter acesso a uma melhor vida, uma melhor condição de vida. Então, para mim, que tem propiciado e que tem aumentado o processo migratório. Nando, a sua pergunta, me desculpe, você quer saber exatamente o quê? Você pode repetir sua pergunta para mim, por favor? Cadê? Isto, na verdade, a nossa pergunta era para fazer a introdução nesse segundo bloco de questões, a relação raça, gênero, classe, né? Uma vez que o conjunto desses imigrantes, eles acabam tendo das suas várias condições, localidades, né? Mas você destacou bem, América Latina, norte da África e África subsaariana, enfim, todos esses espaços, eles acabam criando, né, contingentes enormes, né, de refugiados decorrentes da voracidade do capital com relação a conflitos, guerras étnicas e etc. Né? A pergunta é se a condição de raça, classe e gênero, ela se agrava no contexto desse processo de migração. Né? Se, por exemplo, parte dessas populações, a gente vê que no Brasil, e vocês destacaram na fala, a gente encontra, por exemplo, bolsões na região de São Paulo, de ocupações irregulares, né, precárias, que são relegadas, então, para populações refugiadas do Haiti, servem de abrigo para uma quase relação de trabalho análogo ao trabalho escravo, para bolivianos que servem de força de trabalho, né,
de forma análoga ao escravo, ao escravismo, na região de confecção de São Paulo, exemplo, né? E isso se dá em outras regiões do país. Então era só fazer essa relação dessas três questões, né? Raça, gênero e classe, como elas aparecem nos preconceitos contra essas parcelas da população. Fernanda, eu não sei se elas aparecem ou se elas se fortalecem, elas se acentuam muito mais, né? Porque se a gente pensar no processo do preconceito com relação à cor, raça e gênero, ela sempre existiu no Brasil, por exemplo, né? Mas não só no Brasil, mas existe no Brasil. Né? Quantas mulheres tiveram que lutar para poder estar no mercado de trabalho? Né? Foi mão de obra barata durante muito tempo, né? E ainda né? Ainda é uma mão de obra mais barata, né? Hoje, com o número crescente, né, nesse processo dos homens dentro desse movimento, e que hoje nós temos uma maior luta constante com relação para a questão dos preconceitos com relação às mulheres, mas eles existem, né? Todo um processo de branqueamento. A nossa colonização, né, seria, tanto que estão acabando com os nossos índios, né? As populações originárias. Ele vai fortalecer e ele agudiza muito mais. E com a crise e dentro do desenvolvimento no Brasil, por exemplo, que era eugenista, ele buscou o embranqueamento. Hoje nós estamos enfrentando, e há um crescimento muito grande, né, da luta, e estão sendo fortalecidas essas lutas hoje identitárias, né? Elas são importantes, sim, mas nós temos que, e estamos lutando para que elas, né, se vejam também, não fique oculta, né, de que esse processo é um processo de classe, é um processo da luta do capital contra o trabalho, porque interessa ao capital escamotear esta realidade, fragmentar as lutas sociais, interessa ao capital cada vez mais, né, que nós hoje estamos cada vez mais separados. Hoje, inclusive, pela pandemia, a gente quase nem se vê, né? E os problemas todos que estão sendo desenvolvidos com relação a isso. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o problema é de classe e de classe, né? Que eu vejo muitas vezes, olha, a classe sempre, ela existe. Há uma diferença muito grande entre aqueles que possuem, os detentores do capital, que deteve porque explorou, né? Nós sabemos, e hoje nós estamos vendo que não é só exploração, né? Hoje é a corrupção, hoje é um processo em que sempre existiu, mas a forma como hoje isso no Brasil, por exemplo, está sendo exponenciada, é algo que está visível para a gente poder enfrentar esse problema, não é? Então, eu acho que nós, dentro dessa questão, não perder a perspectiva, o horizonte de classe, não perder, não é só a classe e não é só a consciência de classe, que é claro que determina a nossa mudança, é necessário a ação. E a consciência de classe já é um grande passo, seja o negro, seja o índio, seja a mulher, seja a comunidade LGTB, né? E mais as outras letras que aí tem, que isso pouco importa, ela identifica, sem dúvida nenhuma, mas os seres humanos, né? A nossa luta é pela humanidade, por uma humanidade mais justa. E nós sabemos que os interesses hoje de dominação na América Latina são muito grandes. E isso, sem dúvida nenhuma, vai acentuar as desigualdades, como elas têm acentuadas, vai ampliar a xenofobia, vai ampliar o preconceito. Para isso, nós precisamos estar atentos, vigilantes e lutando para que a classe trabalhadora, ou seja, para todo trabalho, e que não são detentores do grande capital,
lutem pelo socialismo. Eu não vejo outra alternativa. Eu não vejo, dentro do capitalismo, nenhuma revolução para os problemas que a humanidade enfrenta hoje. Eu vejo a necessidade de se pensar que existem outras propostas, que as experiências vivenciadas, elas podem devem nos servir como lição, né? Elas devem nos servir como lição. A partir daí, a gente poder avançar na construção de uma sociedade que não seja exploradora da humanidade que existe em cada um de nós. É isso que eu penso. Bem, a Cleusa já fez aí alguns apontamentos, eu acho e acredito que a pergunta, né, da Célia Regina e também do Fernando, como questões que dão esse pontapé aí para o debate, são perguntas que, de certa forma, elas caminham para uma mesma direção. Né? Quando a gente está pensando aí na própria temática de migrações, a gente tem que compreender que migrações não se trata de uma perspectiva homogênea, né? Muito pelo contrário, são migrações e migrações aí que são diversas, e os próprios migrantes e refugiados e refugiadas também não são homogêneos. Então, a gente está falando aí de homens, de mulheres e de crianças que né, dentro de uma superpopulação, como a Cleusa apontou aí na fala dela, uma superpopulação que pode ser descartada a qualquer momento, está impelida, diante da crise do capital, a ser expulsa dos seus lugares, né? E são expulsas por diversas, não só, né, são expulsas pela ampliação desse sistema capitalista, que é cada vez mais desumano, que é cada vez mais desigual e que vai nos colocar aí diante de enormes desafios. Então, pensar aí a temática das migrações é pensar que existe também uma diversidade que está em disputa de conceitos, né? Em disputas de conceito, em disputas nesse debate teórico. E aí pensar nisso é pensar também na própria configuração da dinâmica geopolítica. Porque quando a gente estava falando em migração até meados da década de 90, início de 2000, a gente está falando, por exemplo, de um fluxo migratório que de certa forma, levava mulheres do sul global para o norte global. Hoje, com o fechamento de fronteiras, enquanto políticas de Estado, né, e aí pensando, né, acho que o Fernando, quando faz essa pergunta, pensando aí a ideia de uma nação, e o que é essa nação, né, é uma nação que é permeada por aspectos, né, xenofóbicos, por um discurso conservador, por governos de extrema direita, como a gente tem hoje, são nações que vão matar, por exemplo, um brasileiro lá na França há um tempo atrás, mas que matam cotidianamente, né, são nações, estados nacionais que vão fechar as suas portas, por exemplo, para sírios, né, para os venezuelanos nesse momento, para os mexicanos. Então, pensar migração, é pensar toda essa diversidade, pensar as mediações que a gente tem aí em relação, né, a políticas de segurança. O que são as políticas de segurança hoje, se não políticas xenofóbicas, políticas extremamente lucrativas, né, que vão instituir aí a ideia de uma nação segura, uma nação sem a figura do outro, né, e uma nação que discrimina e que é extremamente xenofóbica. E aí, pensando nisso, pensar de como essa população, que pode ser descartada a qualquer momento, que vai ser expulsa de suas terras, ela também vai ser reaproveitada no exército industrial de reserva, pensando aí em uma população com mão de obra extremamente barata, né, extremamente barata,
qualificada, porque, como eu apontei, se no Brasil a gente tem refugiados entre 18 e 24 anos, que tem uma escolarização universitária maior do que a de brasileiros, então a gente vai ver que é uma mão de obra, de certa forma, que tem aí uma determinada qualificação, mas que não é usada para isso. E aí, lembrando, migrantes não são homogêneos, né? Não existe uma homogeneidade. Tem migrantes qualificados que vêm que vêm ou vão para outros países, que são usados para determinados postos de trabalho dentro do sistema capitalista, que são usados, e mesmo assim são estão num viés de uma maior exploração, e tem migrantes que estão ali para atender a uma determinada necessidade de uma exploração ainda maior. E acho que o Fernando, quando traz as mulheres em São Paulo, as bolivianas lá em São Paulo, nos setores de vestimenta, ou a gente pensar hoje, né, de como os setores, né, os frigoríficos, eles se utilizam de trabalho de mulheres negras, haitianas, né? A gente pensar assim, que assim, um recorte de raça, gênero e de classe, aí muito, muito evidente, e de como isso é utilizado. Na Europa, por exemplo, o trabalho de mulheres migrantes mulheres migrantes e racializadas são trabalhos para os setores de cuidado, porque as mulheres na Europa não executam determinadas tarefas no campo da reprodução do trabalho. Então, se utiliza o trabalho dessas mulheres migrantes. No Brasil, a gente vai ver, não só no Brasil, mas na América Latina, a gente vai ver que o trabalho dessas mulheres, trabalho de mulheres migrantes e racializadas, elas estão nos piores, inclusive em setores informais. Acho que isso está, o chão concreto da realidade nos mostra isso, né? Quando a gente está andando aí e vê, por exemplo, no caso aqui em Cuiabá, existem várias denúncias de mulheres haitianas que estão em situação de uma exploração, que não recebem, que está lá para receber um salário mínimo, mas que não recebem um salário mínimo. Se a gente pensar na própria pandemia, são as mulheres que vão receber, né, o auxílio emergencial, de certa forma, e que tem os seus, agora, né, que antes era R$600, agora a gente vai ver que são R$300, não é para si, né, não é para poder se manter, é para manter a família. Então, aí a gente está falando de aspectos que são importantes serem pensados quando a gente está pensando em migrante, em refugiados que não são homogeneizados, né? Muito pelo contrário, olhar para a classe trabalhadora é olhar, sim, para a sua heterogeneidade de gênero, de classe, de raça, de sexualidade, de etnia, de lugar de origem. E aí, o que os estudos vêm apontando é que as mulheres racializadas, né, de origem, principalmente de países periféricos, são as mais atingidas hoje pelo sistema capitalista. Não só são as mais atingidas, e também as mais aproveitadas pelo próprio sistema para poder perpetuar, né, esse sistema de produção e de reprodução do capital que nos submete a uma condição muito maior de exploração e de dominação. Lembrando que o sistema, como, né, já dizia a Eliette Saffioti, é um sistema aí de exploração e de dominação. Então, quando se está construindo a própria ideia de nacionalidade, discriminação, né, de origem em determinados países, é pensando em quais os sujeitos que vai ser inserido ou inserida naquele determinado local. E aí também, né, eu acho que vale a pena apontar aqui que o momento em que a gente vive é um momento de acirramento da luta de classes, é um momento em que a gente vai ter atrelado aí um discurso extremamente conservador, de uma xenofobia imensa, em que se mata por qualquer coisa, e ao mesmo tempo a gente vai ver que se apieda por outras, né? Então a gente vai ver também aí pessoas que vão receber, populações que vão conseguir olhar para determinados tipos de migrante com um olhar
com o olhar de uma recepção e para outros não. Por exemplo, tem locais em que os haitianos e haitianas, né, por serem homens e mulheres racializados, dependendo do local, do bairro em que eles estão, é um aspecto xenofóbico de dizer, olha, ali é o bairro dos haitianos e das haitianas, ali é o setor hospitalar de haitianos e haitianas, de angolanos e angolanas. Então, está sempre sendo visto aí como um viés também de discriminação. E aí, claro, isso não tem como pensar, né, sem ser no viés de classe. Por quê? Porque é muito diferente quando a gente tem um migrante, né, e aí volto a dizer isso, um migrante que é um migrante qualificado. O migrante qualificado é aquele que vai ser recebido. Se a gente pensar o próprio desenho da política migratória, né, e como a própria política migratória ela vem sendo executada, ela vai dizer que tipo de migrante o país quer ou não receber, que tipo de migrante vai ser ou não bem acolhido ou acolhida. Eu acho que é isso, assim, tem outros elementos, mas vamos seguindo no debate. E aí, antes de fazer a questão que foi pedida aqui, que foi colocada no nosso chat, fazemos o lembrete. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu joinha, né? E também ative o sininho para as nossas novas atividades. A pergunta que nós temos aqui, e aí, por favor, Hilbert, coloque para a gente aí as nossas duas convidadas, que aí eu já faço para as duas essa questão. É do Marcos Antônio. A pergunta dele é: por que, apesar do número muito maior de pedidos por parte dos venezuelanos, os sírios foram o grupo com maior número de reconhecimentos nos últimos relatórios do CONARE? O CONARE é o Comitê Nacional para Refugiados, certo? Instituído, acho que em 1997. E aí, aproveitando a pergunta do Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta e encaminhar para que vocês respondessem essa questão do nosso colega Marcos e, ao mesmo tempo, já encaminhasse para as considerações finais. E a pergunta que eu gostaria de fazer, para que vocês pudessem nos ajudar a pensar, né, a construção da Universidade Popular, é sobre o papel das universidades públicas no acolhimento dessas populações de imigrantes, sobretudo nesse contexto de pandemia, né? Nas duas falas isso apareceu e a gente gostaria de que vocês pudessem complementar também essas questões, com relação à do Marcos e a nossa que fecha, tá certo? E aí, dessa vez, podemos manter a ordem, Cleusa e depois Ivna, pode ser, Cleusa? A pergunta que o Marcos Antônio faz, eu não sei dizer. Seria leviano da minha parte dizer para ele o motivo porque isso careceria de mais informações, as quais eu não tenho. Poderia ter algumas hipóteses, né, para responder a essa questão, mas eu acho perigoso, né, a fazer qualquer afirmação, Marco, porque eu não sei por que foi aceito esses pedidos dos sírios e não dos venezuelanos. Nós podemos ter hipótese. Será que porque o que eu tenho visto sobre os venezuelanos, nós temos muitos venezuelanos com curso superior, conforme a Ivna, inclusive, já colocou aqui. Muita gente qualificada. Os sírios, eu suponho que muitos deles sejam qualificados também, mas é só suposições. Eu não sei se há interesses econômicos, políticos, para isso eu teria que estudar. Certamente, né, é possível que alguns interesses políticos e ideológicos tenham contribuído para isso, né? Principalmente com relação às opções do atual governo, né? Eu não sei aí, mas seria importante a gente dar uma verificada sobre isso, viu? Acho que sua pergunta é importante.
merece que a gente reflita sobre ela. Muito obrigada pela questão. Com relação à universidade, respondendo agora e caminhando para o meu final, né? Eu, inclusive, queria dizer que as universidades ela têm muitos professores imigrantes, né? Muitos. Acho que a maior parte dos professores, nem todos eles são do Estado, imigrantes, né? Dos estados, elas têm, que assumiram. Eu, por exemplo, não sou, eu sou goiânia, né? Nasci em Goiás, me criei em Ribeirão Preto e, pela vida, sou a cidadã do mundo, né? Estou aqui há 24 anos. Mas você, na verdade, existem grupos de professores, eu mesma aqui conheço, na minha escola tem acho que 4 ou 5 uruguaios, né? Eu ainda brinco que minha comunidade uruguaia, são meus amigos queridos e que a gente acabou construindo laços bastante afetivos com alguns deles, né? Então, eu não, na verdade, acho que a universidade, como eu disse, ela tem um papel, e acho, né, nesse período de Covid, eu acho que contribuir para levantar esses dados, reunir esforços para que a gente possa trabalhar em conjunto com algumas questões que estão postas, né? Nisso tudo, eu acho que nós, e junto com assistente social, eu acho que aí é preciso pensar formas, né, de incidir nessa problemática. E acho que nós temos aí várias mediações que podem serem tratadas junto com grupos de pesquisas e dentro da universidade. Nós temos tido, com relação aos estudantes, o que tem ocupado diretamente as universidades é a questão do trabalho remoto, né? Fica até difícil você discutir outras questões, ou então algumas textas que foram recolhidas, por exemplo, aqui na UFRJ, alguns trabalhos que foram feitos com relação a atender algumas demandas, mas eu acho que é preciso mais do que isso, né? É preciso mais do que isso, mas nós estamos, inclusive, no sentido de buscar se associar, eu acho, as várias grupos e associações de imigrantes. Elas estão muito restritas aos trabalhos, eu acho que muito mais de atender, e é importante, sem dúvida nenhuma, que seja feito, né? Atender o imediato, ajudá-los na questão da língua, ajudá-los na questão da alimentação, enfim, do trabalho, mas nós precisamos, de fato, de políticas públicas, e eu não sei se dentro desta ordem social nós conseguiremos, assim, eu acho que nós teremos um tempo difícil, e acho que esse tempo difícil, ele deve, nós temos a oportunidade agora de discutir sobre isso, mesmo que virtualmente, mas eu acho que são temas que nós precisamos nos aproximar e fortalecer, no sentido de buscar, dentro desta ordem, são os direitos, que a gente tem visto que necessariamente o fato deles existirem, deles serem legalizados, eles não se concretizam. Nós estamos assistindo um endurecimento dessas medidas, porque não interessa mais, nós não temos o capitalismo. Nós tivemos, desde a queda do Muro de Berlim, o capitalismo ficou sem um oponente, não é? Nós tínhamos o socialismo que fazia frente, nós tivemos um grande processo de conquistas que, sem dúvida nenhuma, contou, sobretudo com o socialista, para a construção do estado de bem-estar. Há muitos direitos, inclusive, que foram absorvidos dentro daquele momento, que era necessário crescer após a guerra, se desenvolver após a destruição das guerras mundiais, que deixaram os países praticamente destruídos, muitos países destruídos. Esse crescimento se deu
com a construção de liberais, né, nós tínhamos aí, e dos socialistas. Então, nós tivemos a construção disso, certamente se deu, e com o desenvolvimento do capitalismo, com a tecnologia, como eu já apontei, isso tudo foi se perdendo. A partir de 57, inclusive, nós tivemos, né, em 48, a Declaração, que foi universal dos direitos humanos, o Tratado de Roma, né, em 1900, que, claro, tem a ver com 1984, colocou em pauta a crise humanitária da América Central. Schengen, em 1985, que buscava turistas, né, que pretendiam visitar alguns países do continente europeu. E a declaração que nós tivemos sociolaboral em 98 do Mercosul. E nós vimos aqui que hoje, e o que era o Mercosul, né? É o que a União Europeia fez, era o direito de transitar, era o direito daqueles que falam quase que a mesma língua, né? Nós hoje, muitos de nós entendemos muito bem o espanhol, nós podemos e devemos, inclusive, acho que é uma questão que iria possibilitar o Mercosul, essa relação mais imediata, esse trânsito entre os países da América Latina. Foi destruído, inclusive, não se assinou o Mercosul. A Unasul, que se constituía também, que promovia e que tinha o interesse de promover esses interesses latino-americanos, todos eles estão sendo perdidos, são conquistas que foram perdidas. E nós temos, de fato, que avançar dentro desse processo, e acho que a universidade e os principais estudos que nos permite as reflexões que nós estamos feitos sobre isso. A universidade tem um papel primordial nesse processo, não só de refletir, mas também de se vincular à comunidade. Por isso, eu não acho que esse modelo de universidade ele possa realmente dar conta desse processo. Por isso, a necessidade da construção da universidade popular. É isso. Tenho total concordância com o que a camarada Cleusa, né, põe e aí eu quero endossar que o papel, né, da universidade é esse mesmo, é de construção de conhecimento, de democratização desse conhecimento, socialização desse conhecimento e um conhecimento, né, que não seja endógeno, fechado para as pessoas que estão dentro da universidade, ao contrário, que essa construção de conhecimento ela se dissipe, né, pensando na própria construção do conhecimento com e para a classe trabalhadora. Acho que e aí eu queria, né, também, como a camarada Cleusa coloca, né, porque a questão do Marcos é uma questão que seria muito leviana da minha parte, falar sobre isso por conta de alguns dados, eu acho que precisam aí serem feitos, né, serem lidos também, então eu vou pedir desculpas, mas que em outro momento, acho que a gente pode se propor a fazer esse debate. E aí dizer que, quando a gente pensa em universidade, né, e qual o papel da universidade para pensar, né, a migração e o refúgio, é pensar não só, né, o que a gente já apontou, que é a democratização desse conhecimento, mas também pensar que na universidade também é preciso que exista uma abertura para uma diversidade, para uma abertura para um conhecimento que esses sujeitos migrantes e refugiados trazem. A gente está falando aqui no caso de migração internacional, mas como Cleusa aponta, né, ela é de um estado, eu também sou de um outro estado, que hoje estou em uma outra universidade. Com isso a gente traz aí um apanhado de diversidades, de cultura, né, de socialização, né, dessa pluralidade que a gente tem aí, dessa diversidade. E aí pensar nessa universidade é também pensar que ainda existem alguns limites de profissionais, de
serviços que são tradicionalmente fechados, né, que não estão abertos também a essa pluralidade, é pensar que também tem limites aí da própria compreensão da transdisciplinaridade, é preciso que a gente dialogue, sim, com outros sujeitos, outras sujeitas que fazem, né, que constroem a universidade, e aí pensar a particularidade dos migrantes a partir de outras visões e de outras percepções também, desburocratizando o acesso, porque a gente vai ver que para os migrantes e refugiados também entrarem dentro da universidade, existem aí uma burocratização dessa inserção, desse acesso à universidade, como a revalidação de diplomas, documentação, a própria língua que deve ser falada, a língua portuguesa que deve ser falada, então ainda tem uma burocratização aí desse acesso. E isso pode ser, né, desconstruído ou sendo reconstruída a partir também do tripé universitário, que é o ensino, pesquisa e a extensão. E aí pensar também, além disso, pensar também em matrizes curriculares que apontam para essa pluralidade, para essa diversidade, né? E uma universidade, como já falei aqui no começo, uma universidade que seja, né, que integre, que tenha um acesso democrático para a classe trabalhadora, e pensando nessa classe trabalhadora também com a inclusão da sua diversidade, de mulheres, de homens e mulheres racializadas e racializados, LGBTs, LGBTQI+, de origens diferenciadas, de etnias diferenciadas. E aí eu agradeço, né, já quero agradecer aqui a compreensão de todos e todas, dizer que foi um prazer dividir aqui esse espaço virtual aqui com os camaradas Hilbert, Fernando e Cleusa. Excelentes colocações. Eu gostaria de destacar que para mim foi uma honra, né, ser convidado para mediar esse importante debate, essa temática sobre imigração e refugiados em tempos de pandemia. Agradecer muitíssimo, então, as pessoas que participaram e acompanharam esse nosso debate. Agradecer ao Hilbert, que ficou atrás, né, nos bastidores, permitindo que a gente pudesse fazer essas inserções. Agradecer a coordenação nacional do MUP, Movimento por uma Universidade Popular, e dizer que o Movimento por uma Universidade Popular é uma iniciativa de professoras e professores organizados no ANDE Sindicato Nacional, nosso sindicato da educação superior, e que tem a sua longa trajetória em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, socialmente referenciada, e que em tempos, né, de crise do capital e de crise de pandemia, crise sanitária, é mais do que necessário que a gente nos organize, que a gente busque forças para defender não apenas a educação pública, mas também a saúde pública, que mostra que num contexto como esse, é ela que é a referência. Então, a nossa defesa ao SUS, a nossa defesa à educação pública e a nossa defesa para e com a classe trabalhadora de novos futuros possíveis. Então, nas palavras do Florestan Fernandes, né, é a universidade que é capaz de produzir ciência e tecnologia, né, de altíssima qualidade para a classe trabalhadora ter condições de superar o capital. Então, essa iniciativa do MUP, nós agradecemos muito a todas e todos que nos assistiram, que nos acompanharam. Um forte abraço. É só destacar também essa questão da migração. Cleusa levantou muito bem, nós estamos aqui, né? Um paulistano que está no interior de Goiás, uma cearense que está na quentíssima Cuiabá, uma goiana que está lá no Rio de Janeiro, e o baiano, que é o Hilbert, que está atrás das câmeras, que está lá no Paraná, né? Cleusa, só mais você tem uma questão para colocar?
Não, eu só queria também agradecer, né? Porque eu não fiz isso rapidamente. Agradecer a Ivna, minha linda, que eu adoro tanto com ela sempre. A você, meu querido, te rever, poder te rever aqui. A Wilbert e a minha queridinha Fran, a nossa querida Fran, que faz aniversário hoje. Já cantamos parabéns para ela e que todos se lembrem dessa figura que tem sido tão importante para o crescimento e para o fortalecimento da nossa luta. Mais uma vez, Fran, o nosso parabéns para você, querida. Excelente lembrança. Ivna? Queria mais uma vez também agradecer, né? Falar que para mim é uma satisfação estar fazendo esse debate sobre migrações e refúgio, que é um debate, né, que eu venho me debruçando aí já tem um tempinho, e mais satisfação ainda é fazer essa divisão de fala. E na verdade não é uma divisão, é um acréscimo, porque eu acumulo muito quando eu estou coletivamente. Então, esse acúmulo aí com a Cleusa, com quem a gente tem construído aí bons caminhos, né, Cleusa? E aí agradecer a mediação do Fernando, ao Hilbert também, e a todas e todos que estiveram aqui conosco para poder fazer e socializar também esse debate. E aí me coloco à disposição para dar continuidade. Para isso. novos debates, correto. Só mais uma coisinha. Eu me esqueci de fazer um agradecimento para a minha querida aluna Juliana Puga, que me ajudou a sistematizar as coisas da pesquisa e me mandou um PowerPoint hoje. Obrigada, viu, Juliana? Minha pesquisadora durante muito tempo. Excelente. Então, nós agradecemos a todas e todos. Lembramos que, se você ainda não fez, inscreva-se no canal do MUP Andes, ative o sininho, dê joinha, compartilhe as nossas atividades, acompanhe as próximas lives, né? Que é muito bom poder socializar esse nosso conhecimento acumulado com todas e todos. E lembrar, quem ousa lutar, ousa construir a Universidade Popular. Abraço a todas e todos.